Minha vida é um trânsito entre o sertão e o mar. Na brincadeira do tempo, tenho aprendido sobre acalmar. Os mais velhos me contam que tempo é árvore bonita, é orixá. Sendo ele divindade, me ensina que não existe atraso no meu caminhar. O tempo é ancestral, é preciso estar vivo e nele confiar. Eu sou Caroline Alves, gosto de ser chamada de Carol, filha da Folha. Nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, em 12 de dezembro de 1991, mas fui criada em Caicó, onde reside minha raiz, minha família. Sou neta de Anete, conhecida como Dona Naná, professora aposentada, e filha de Agrice, costureira. Cresci com o som do rádio ligado desde cedo na cozinha de manhã, com as cantorias de viola tocando para amanhecer o dia. Na minha infância, tive muitos estímulos para me desenvolver. Quando minha avó era professora, eu amava ir para a escola com ela. Brincava de aprender ali observando. Aos 7 anos, titio Eugênio me colocou no judô, para que eu gastasse um pouco daquela energia todinha que eu tinha e para que eu aprendesse sobre respeito e hierarquia. Fui crescendo e ele sempre me levava para os cantos. Lembro muito de irmos à noite para a biblioteca pública da cidade para ele estudar. Eu amava aquele lugar. Tenho uma lembrança dos balaios de livros infantis que eu remexia para ler. Titio trabalhava de loja em loja e também viajando pelos municípios do Seridó. Nessas andanças, eu ia com ele e observava a feira, o mercado da cidade, vendo os repentistas tocar viola e criarem composições ali com os caos do dia a dia. Bom dia! Eu procurando lá na banca. Ele deu R$1 não por lhe dar 6. Me deu R$1 por lhe dar 6. O repente e o coco sempre estiveram na minha vida nesse lugar de costume e de fomentar a minha identidade, sendo os meus escritos desde sempre influenciados pelo cordel e pela poesia rimada que remete ao meu sertão. Quando eu era menina, ouvia meus mais velhos falar: fulaninho de tal é um artista. Ali sabe fazer de tudo. Cresci ouvindo isso dentro de casa, especialmente quando minha avó se referia à minha mãe. Ela dizia: a Grice é uma artista. Menina, ela sabe fazer de tudo. Tudo que você pensar ela faz. E ainda faz bem feito. Eu cresci vendo minha mãe fazendo de tudo. Decoração de festa de aniversário, se vestir de palhaço para animar a criançada, porque sempre foi só a gente. E trabalhar com as mãos era a arte dela e nosso meio de sobrevivência. Eu sempre fiquei ali por perto. Gostava de ajudar, ficava no pé da máquina de manhinha, ou ainda brincando com a caixinha de linha e a agulha da minha avó. Eu achava que estava só brincando, mas na verdade eu estava aprendendo a herança de manhinha, a arte de trabalhar com as mãos. Quando completei 10 anos de idade, aprendi com um vizinho a tocar a música Brasileirinho no cavaquinho. Logo em seguida ganhei um instrumento e passei a estudar sozinha, aprendendo aos poucos com a ajuda de revistinhas. Nessa época, aos domingos, titio sempre me levava para a Cruzeta e lá eu ia ver o ensaio da Filarmônica do maestro Bembem. Eu não tocava, mas ficava ali aprendendo ao observar. E assim alimentava minha paixão pela música. Aos 12 anos, mãe me deu um violão e logo de primeira eu já consegui tocar uma música. Daí em diante eu fui aprendendo diversos instrumentos musicais por meio da experimentação, eu e o instrumento. Muito criativa, mexia em tudo, morria com todo mundo e gostava muito de criar. Uma vez inventou de vender confeito e tivemos que fazer uma compra de confeito para ela botar uma banquinha na calçada e vender confeito.
E nos carnavais eu sempre confeccionava suas fantasias. E também ela participou muitos anos do Bloco do Magão, lá em Caicó, dos burrinhas de padre, né? Fazia lá aquelas fantasias para ela, aquelas burrinhas, eu mesmo fazia as burrinhas. E ela saía mais o primo dela, Navarro, do meio desse povo, correndo, e eu ali em casa com as preocupações, né? Então, Carolina sempre foi muito agitada, sempre mexeu muito, sempre puliu muito. Então, assim, sempre foi muito imperativa, como ainda é até hoje, né? Muito inteligente, não parava para assistir a aula, mas sabia de tudo, tirava notas boas. E hoje se transformou nessa mulher inteligente, capacitada. E, graças a Deus, está seguindo o caminho certo. A minha relação com a música foi cada vez mais se fortalecendo com o tempo. Com uns 13 e 14 anos, eu tocava no grupo de jovens da paróquia de Santana e também tocava e cantava na missa da minha escola, o Educandário Santa Terezinha. Com 15 anos, vim morar em Natal para estudar no Colégio das Neves, onde consegui uma bolsa de estudos por ser atleta de judô. Entrei para a banda da escola, onde aprendi muitas coisas. Quando me mudei para a cidade grande, a escrita se tornou a minha melhor amiga. Mudar de cidade, de escola, conviver com jovens de classe social diferente da minha, com acesso a coisas que não fazia parte do meu cotidiano no interior, me causou vários estranhamentos, que com o tempo fui me adaptando. Ser judoca foi algo muito importante para minha formação e desenvolvimento. Treinando judô, conheci vários lugares do país, viajando para campeonatos. Aos 19 anos, com uma rotina intensa de treinos, lesionei a coluna e precisei interromper o caminho de seguir carreira de atleta profissional. Quando isso aconteceu, foi uma grande ruptura e um novo momento para repensar e reconstruir minha identidade, que antes estava muito atrelada ao desenvolvimento do meu corpo para o esporte. Nessa época, eu já estava na UFRN, cursando História, e sem treinar passei a me dedicar mais à universidade. E aí o mundo de possibilidades se abriu a frequentar os corredores do Setor 2 e o Departamento de Artes. Foi vivenciando esse ambiente que me aproximei do movimento estudantil e comecei a me desenvolver mais no campo das artes, da participação política e social. E a universidade me abriu um mundo de possibilidades. Participei do Mutirão, do Trilhas Potiguares, viajei muito apresentando os trabalhos, fazendo oficinas. A universidade me permitiu viver vários eus, que no final é um só. Piscina de coco, Trilhas Potiguares, competição de instrumentos musicais, ó, o pessoal fazendo a estampinha. Dessa minha vivência no Trilhas, eu defendi a monografia Onde Estão as Meninas para Brincar com a Gente? Uma análise da cultura popular como ferramenta de emancipação humana. Nesse trabalho, analiso as minhas experiências de troca de saberes nessas comunidades, pensando na cultura popular como ferramenta de emancipação humana, com destaque para a vida das mulheres negras e do sertão. Ao longo desses anos no Mutirão e no Trilhas, realizei oficinas relacionadas à ancestralidade negra e sertaneja, como contação de histórias, confecção de bonecas abaiomi, turbante, arte pela cidade, que era pintar as escolas a partir da vivência com os alunos. Também dei oficinas de estilogravura, de confecção de filtro dos sonhos. E também ministrei oficinas de prática corpóreas, no universo da música, da fabricação dos instrumentos musicais recicláveis, da capoeira, coco de roda, tudo ali nesse campo das brincadeiras populares. A minha vida toda é atravessada por questões da cultura popular, da religiosidade, da ancestralidade negra. Quando cheguei em Natal, demorei para me entender como parte dessa cidade. Era como se eu não fosse daqui, e eu realmente não era.
Daí que em 2014, ainda na universidade, eu conheci o maracatu, a nação Zamberacatu. Comecei a frequentar os ensaios da nação, foi quando eu conheci a rainha Iracema de Iemanjá. Aquele momento foi muito marcante. A rainha me apresentou a sala da sede, foi me falando da importância do maracatu para a valorização da cultura negra aqui no estado, sobre os desafios que era levar o maracatu adiante e os sonhos que ela tinha para essa família, que é a nação Zamberacatu. No meio dessa conversa, eu comentei com ela que já tinha participado dos Negros de Rosário de Caicó. Eu gostava muito de fazer parte dos Negros de Rosário, mesmo sem entender muito bem o que tudo aquilo significava. Hoje em dia eu tenho esse entendimento e também tenho a compreensão do porquê que eu parei de sair com a Irmandade. Por causa do racismo. Meus colegas da escola ficavam fazendo piadas e comentários maldosos, e aí eu acabei deixando de participar dessa manifestação popular afro-religiosa. Carolina teve uma época que vivia muito doente. Aí eu fiz uma promessa com Nossa Senhora do Rosário, para enquanto ela quiser, porque você sabe que hoje em dia criança ninguém manda, ela quem manda nelas. E ela ia com a roupa de princesa, segurando na mão da rainha do Rosário. E assim foi muitos anos ela fazendo isso. Mas sempre foi, como a mãe disse, a mãe dela disse, ativa. E hoje é uma guerreira, tem lutado sozinha, tem vencido a vida. É muito independente, sempre foi muito independente. Sempre soube fazer o que ela quer, o que ela não quer, o certo ou o errado. E assim, hoje em dia ela está sendo essa mulher guerreira, lutando, conseguindo tudo o que ela quer, em nome de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. E se Deus quiser, daqui para frente vai ser cada dia melhor, cada dia ela vencendo mais a vida. Vai ser uma professora da universidade, que é o sonho da vida dela. Toda a vida ela dizia que ia ser professora da universidade. E assim é essa minha querida neta, que eu amo muito. Eu chamo ela de Libélula. Sempre chamei de Libélula, porque quem é Libélula? É um pássaro que não vive num canto só. Vive sempre voando, vive sempre tentando alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa boa, alguma fatalidade, alguma coisa assim boa. Pois essa é a Carolina, que eu conheço, a Carolina Alves Teixeira de Souza, minha neta querida. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Aprendi isso em casa, com a minha mãe e minha avó, que sempre foram mulheres de muita fé e passaram isso pra gente, pra mim e pra minha irmã. Foi com elas que eu aprendi sobre fé, sobre honestidade e sobre ter sabedoria para respeitar os mais velhos. Mas foi no maracatu que eu encontrei uma relação de pertencimento com essa cidade, Natal, e um reencontro com a minha religiosidade e ancestralidade. Foi a partir da minha experiência na nação Zamberacatu que eu me encontrei com o candomblé. Tinha alguns amigos da nação que faziam parte do Ilhéaxé Fincar, Terreiro da Prata, e aí eu acabei indo conhecer. Passei então a frequentar o terreiro e a fazer parte daquele Egbe. Em 2018, durante a função das águas de Oxalá, eu fui escolhida por Oxaguian e iniciada na tradição. Renasci planta, filha de Ossanho, o orixá das folhas. Ossanho é tudo na minha vida. De tantas coisas que estou sendo nessa vida, tantas, professora, educadora, brincante, poeta, aprendiz, muito disso eu pude mudar. E posso mudar.
tudo é muito transitório. Mas se tem algo que eu serei, que sou e sempre, que não vai mudar, é que eu sou filha de Alçai, né? Filha de Orixá. Omó Orixá.